E aí, pessoal, a entrevista de Antônio Brum, as negativas, as possibilidades, o que fica de informações sobre reforços. Mas teve alfinetada numa antiga gestão, uma gestão que eu participei e posso falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, no entanto, LR Energia Solar, baixa conta da sua luz com LR Energia Solar, as placas solares para melhorar a conta da luz e também ajudar o meio ambiente. E a LR é única, 144 vezes no boleto, 120 dias para pagar a primeira parcela. Você já começa economizando. A conta da luz vai baixar em até 90%. Não deixe de aproveitar esta condição da LR Energia Solar. Faça o seu negócio e resolva um problema muito sério. A luz só aumenta. LR. Gente, Antônio Brum concedeu entrevista coletiva após a vitória. Na verdade, logo após a entrevista do técnico Renato Portaluppi. E na entrevista coletiva, Antônio Brum passou uma série de informações importantes. Ele falou da negativa completa da contratação do Gabigol, disse que não existe essa possibilidade, negou veementemente, então encerrou o assunto Gabigol, disse que num primeiro momento ele falou só em um jogador para ser contratado, mas nesse ponto ele disse, olha, estamos vendo outros jogadores dentro da avaliação que o Grêmio está fazendo, disse que o Renato participa, sim, e acha que isso deve ser elogiado, e eu acredito que ele tem toda a razão, tem que elogiar mesmo, porque o Renato tem que participar, diz que faz para contratar ligações por Zoom, para buscar reforços e tal, e coloca o Renato na ligação, tá tudo certo, é um modo de fazer, e o Grêmio tem no Renato uma figura muito importante, o Renato de alguma maneira contribui, sempre contribuiu, sempre indicou jogadores, sempre foi atrás disso, sempre pediu jogadores, sempre construiu seus grupos, e o Renato, como a gente sempre gosta de dizer aqui, ele tem muito mais vitórias do que derrotas dentro da estrutura do Grêmio. Então, é importante que a gente fale isso, e é importante também que a gente refira que a crítica a isso, ela se esvai. O que a gente pode criticar é a postura, é muitas vezes entregar da carta branca e fazer isso, e parece que não, parece que ele é o grande coordenador disso e entrega para o Renato aí alguma coisa quando o Renato pode auxiliar nos contatos, e o Renato que tem uma grande gama de contatos e no futebol brasileiro, muito mais do que qualquer um de nós aqui, o Renato está há muitos anos militando nessa área. É preciso colocar também que o Grêmio vai contratar, ficou claro, por exemplo, que o Grêmio espera o fim da janela na Europa para contratar. Fiquei com a sensação que o nome segue sendo o nome de Aboubakar, ele que quer ir para o futebol inglês, mas cuja janela fecha no dia 1º de fevereiro. Ele não vai ficar no clube que ele está, então me parece que existe uma esperança do Antônio Brum na busca do Aboubakar. O Grêmio vai contratar forte esse 9, sabe do case, mas também indica que dificilmente conseguirá substituir o Soares, e eu concordo com ele, não tem o que fazer. Além disso, ele fez essa corneta. A gente estava conversando sobre isso, né? A gente não pode cometer os mesmos erros por essa pressa, não podemos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Estava casualmente comentando esses dias sobre a temporada de 2011, por exemplo. Casualmente era o Renato, técnico. O Grêmio perdeu o artilheiro do campeonato, Jonas, tinha 42 gols na temporada, 23 no Brasileirão, 6 a mais que o Neymar, que tal? Sabe quem é que o Grêmio trouxe como reposição do Jonas? O Lins e o Vinícius Pacheco. Jogou a Libertadores inteira com esses dois jogadores. A gente já trouxe o Soteldo, né? Já é um incremento pro ataque. A gente quer mais. Essa manifestação do Brum, ela tem um componente político, porque atinge a gestão do Paulo Odoni, do Antônio Vicente Martins, e que eu fazia parte, eu era diretor de futebol. Acho muito pequeno se for para me atingir, mas vamos imaginar que seja para me atingir. Primeiro, está errado, né? O Lins foi contratado, assim como o Gustavinho, um teste do Grêmio, um teste lá no início da gestão, um jogador que tinha ido bem na Série C, custava muito pouco para o Grêmio,
não foi uma contratação, foi um negócio com o Criciúma. O Vinícius Pacheco, por exemplo, também foi antes do Jonas, os dois muito antes do Jonas. O Vinícius Pacheco, uma convicção do Renato, que nem era para ser atacante. O Bruno gosta muito de conhecer todos os jogadores, deveria voltar um pouco no tempo e saber também sobre isso. Então o Vinícius Pacheco foi uma convicção do Renato para jogar em outra posição. Eles acabaram jogando porque o Borges machucou, porque o André Lima machucou, porque outros jogadores que estavam ali, o Viçosa, por exemplo, acabou jogando também, não era para jogar direto, uma contratação do Alberto Guerra, que foi para lá e acabou tendo que jogar também, assim como o Lins, que era para ser muito mais um jogador de uma grande aposta, para jogar com o tempo, acabou tendo que ir também para a arena, porque assim, na época, o Olímpico, mas para a arena, para dentro do campo, teve que jogar, e o Renato, inclusive, gostava do Lins, jogador de lado e tal, mas não tem problema, essa corneta da vida, porque ser dirigente é isso, entendeu? Ser dirigente é isso, tu vai lá para acertar, tu muitas vezes erra, é assim que funciona, é assim que determina, só que o Brum, ele peca num ponto, porque criticar gestões passadas, primeiro que ele gera uma animosidade. Por exemplo, muitos dirigentes que hoje estão no Grêmio estavam naquela gestão. O Edinho, que está na base, fazendo um baita de um trabalho. O MGI, que era quem comandava o futebol, tem o Bugi na presidência do conselho. Tem 2 vice-presidentes, o Magriço e o Floriani. Então, se ele fez isso para atingir uma pessoa, é pequeno. Dá para ser maior. Tenho certeza que dá para ser maior. E isso gera um desconforto político que não precisa. Que não precisa. E criticar a gestão anterior, não sei, não me lembro de alguém que deu certo criticando a gestão anterior. Vou dar um exemplo. A saída do Jonas, ela passa muito mais pela multa rescisória, que foi construída, sabe por quem? Por Alberto Guerra, que era diretor de futebol. E vou mais longe, não tinha o que fazer com o Jonas naquele momento, porque o Alberto Guerra optou, ele e o Duda Kreff, que são grandes caras, foram grandes dirigentes do futebol, eles não tinham o que fazer. O Jonas só aceitou renovar o contrato com o Grêmio por multa baixa. Foi por isso que se perdeu o Jonas. Se a multa tivesse sido alta, construída pelo Alberto Guerra, o Jonas não teria saído e o Lins não teria jogado uma Libertadores inteira, como disse o Antônio Brum ontem. Então não ganha, ninguém ganha, ou melhor, ganha a corneta, o cara de rede social, esse cara ganha. Esse cara ganha. Tirando esse cara, ninguém ganha. Mas enfim, é da vida ser criticado por erros, evidente, como o Grêmio não ganhou aquela direção que eu fazia parte, perdeu e tem que ser criticada, tá tudo certo. A crítica ela é tão velada. Por exemplo, se vocês se derem conta, aconteceu a mesma coisa com o Brum. Com o Brum. E vocês acham justo? O Renato, no último domingo, no último sábado, contra a equipe do Caxias, fez exatamente a mesma crítica. Disse, se tivéssemos contratado bons jogadores na janela, teríamos ganho o Brasileiro. O curioso é que o Renato criticou o Brum. Olha aí. Você falou em 3 posições carentes no Grêmio. Quais seriam essas posições? E se me permite também, por várias vezes no ano passado você falou que o grupo não é suficiente para disputar títulos. Se não vier essas 3 posições, o grupo do Grêmio consegue disputar títulos? Bom, quem tem que falar são vocês. Eu, ano passado, muita gente não acreditava no nosso grupo e o Grêmio foi vice-campeão. E eu sempre falei para vocês também, de que se nós tivéssemos trazido, principalmente na janela, mais 2, 3 jogadores, o Grêmio teria sido campeão brasileiro. O curioso da resposta do Renato é que ali ele criticou o Brum, que foi quem trouxe o Iturbe, o Galvão e o Luan, sem condição de jogar, para ganhar o Brasileiro. E eu não acho justo isso. Assim como eu critiquei o Renato ali, eu critico o Brum aqui, porque o Brum tentou, tenho certeza, fazer o melhor para o Grêmio. Fez mal, não conseguiu, errou grosseiramente, mas eu tenho certeza que o Brum tentou acertar. Certeza. Assim como o Paulo Odoni, o Vicente, o Simões, o César Cidade Dias,
e toda uma turma que estava trabalhando lá em 2011. Aqueles caras tentaram acertar, assim como o Tubron tentou acertar também, contratando o Iturbe. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.